Então, gente, hoje eu vou começar a falar com vocês a respeito de contos, que é um novo gênero textual que vocês precisam aprender. Não é complicado. No resumo, antes de passar para as explicações, o conto é uma história, é um tipo de história e a gente vai ver as principais características dessa história. Então, o que são contos? O conto é uma narrativa breve e concisa, ou seja, ela é sintetizada, ela é pequena, diminuída, contendo um só conflito, uma única ação, com espaço geralmente limitado a um ambiente, unidade de tempo e número restrito de personagens. Por ser uma história pequena, por isso, tudo nessa história é limitado. Eu não posso ter muitos personagens e esses personagens não terem nem tempo de participar, porque o conto precisa ser algo curto, certo? Aí, mais abaixo aqui dessa definição, eu coloquei aqui para vocês qual é a origem dos contos. O conto, como eu já disse, é o ato de contar histórias, é uma história contada, no caso. E a sociedade, a humanidade de maneira geral, o homem, ele tem o costume de contar histórias para perpetuar costumes, tradições, e antigamente, antes mesmo da descoberta da escrita, da criação da escrita, o homem ele usa a comunicação, a linguagem e a contagem de histórias, a contação de histórias para passar toda a sua cultura, tudo que ele já aprendeu com seus pais, com seus avós. Até hoje, a gente, algumas coisas, particularidades de família para família, a gente aprende ouvindo as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, que eles contam para a gente, certo? Resumindo aqui embaixo que eu coloquei para vocês, logo abaixo do GIF, conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa, ou seja, é um texto corrido, não é um poema, não está dividido em versos, está dividido em estrofes, certo? E de menor complexidade em relação aos romances. O romance, como eu já falei para vocês em sala de aula algumas vezes, romance não é uma história de amor. O romance é um conto, uma história longa, certo? Como os livros. Livros famosos como Clarice Lispector, Machado de Assis, eles são famosos pelos seus romances. São histórias longas com vários capítulos, várias cenas, vários personagens, várias descrições. Então, romance não é uma história de amor, é uma história longa, certo? Agora, passando um pouco mais à frente, a gente consegue ver quais são as características do conto. Como eu coloquei aqui, todo conto ele possui os seguintes elementos. O enredo, que a gente já viu no módulo de tipos de narrativa, o que é o enredo. O enredo é a história em si, certo? É o cenário por trás dessa história, a complicação ou clímax e desfecho. O enredo, como eu já acabei de falar para vocês, é o espaço de um conto, é o espaço da narrativa. É onde toda a história ela se passa, onde a história acontece, certo? Até aí tudo bem. Agora, a complicação é o desenrolar da história. Então, complicação ou clímax é aquele ponto alto da história que todo mundo quer saber o que vai acontecer, porque acontece algo inesperado com o personagem e ninguém mais sabe o que vem pela frente, certo? É, esse é o clímax. O clímax ele vem um pouco antes do desfecho. O desfecho, no caso, é o fim da história, que é o final, certo? Aquele grande finale, que é quando o clímax, que é quando a complicação ela vai se resolver, né? Acontece o início da história, vai me contar tudo o que está acontecendo, vai me falar a respeito dos personagens e tudo bem. Ao longo da história vai aparecer uma complicação, né? Um problema, poxa, o que vai acontecer com esse personagem? E o desfecho é o que acontece com esse personagem, é essa complicação sendo resolvida, certo? E esse desfecho ele vai trazer para a gente um momento diferente do início da história. Ele vai trazer a solução dos problemas que foram apresentados. Como eu coloquei aqui para vocês, o desfecho tem um resuminho embaixo da palavra. O desfecho é como fecha essa história.
é o final da história, que é a conclusão do texto, certo? É a solução desse conflito. Como o nome já diz, ele é o final da história que será provavelmente diferente de como ela começou. Não tem como uma história terminar da maneira que ela começou, certo? Senão não tem sentido uma história circular que não tenha um enredo, né? Só se o propósito do autor do texto de alguma forma for mostrar algo para o leitor, né? Porque cada autor ele tem a sua liberdade poética, pode escrever da maneira que bem entender, certo? Dependendo do propósito dele. Então esse desfecho ele pode mostrar se o problema foi resolvido ou se ele não foi resolvido, se ele foi postergado, se o final é feliz ou se ele é triste, certo? Então, tenho certeza que muitos de vocês já estudaram, já leram vários contos, certo? Não necessariamente contos, só contos. Os contos, eles possuem denominações, como, por exemplo, os contos maravilhosos, contos de fadas, certo? São muito famosos os contos de fadas. Contos de mistério, contos de suspense e afins. Eu trouxe aqui para vocês, indo aqui para o próximo slide, um exemplo de conto que é chamado de O Cravo, a Rosa e o Cravo. Já ouviram essa história? Só que esse aqui é um pouquinho diferente da história convencional, porque diz o seguinte: num jardim um aroma chama a atenção. Falta um azinho aqui, depois eu vou consertar para vocês. Este exala por todo o jardim. Lá bem no meio, a mais bela de todas as rosas vive a sonhar. Um belo dia plantaram bem juntinho dela um cravo. Este se pôs a crescer, tão belo e charmoso, cobiçado por todas as rosas. Mas este se encantou só por uma delas, a mais bela de todas. Esta, por sua vez, nem lhe deu bola, coitada do cravo. Eu coloquei aqui do lado enredo, certo? Essa indicação de que esse início de história está mostrando para o leitor que esse é o enredo da história, onde se passa a história, quais são os personagens, o que está acontecendo. Agora, continuando a história, sentiu-se o mais infeliz de tantas flores belas, foi logo escolher justo ela. A rosa mal dava bola, mal olhava para ele. O cravo foi entristecendo e, com o passar dos dias, foi definhando cada vez mais. Foi arrancado deste jardim e jogado fora. Aí eu sublinhei essa parte, eu destaquei ela para mostrar para vocês que ela pode ser entendida como a nossa complicação, como o nosso clímax, né? É aquele ponto que acontece, poxa vida, o que vai acontecer com o cravo? Ele ficou triste e foi arrancado do jardim. Qual será o destino do cravo agora? Continuando, quando já estava quase sem vida, passou uma pessoa e o viu ali naquele estado. Pegou-o com muito cuidado e carinho, levou para o seu jardim e o plantou com todo o amor. Passado um tempo, o cravo recuperado cresceu lindo novamente, cobiçado por todas as rosas. Lá viveu todos os seus dias feliz, esquecendo que um dia conheceu a mais bela das rosas que a ele negou amor. Hoje quem vive só é ela, pois amor lhe negaram e, igual àquele cravo, jamais encontrou. Aí, esse é o final da nossa história, que conta o que aconteceu com os personagens. Nesse caso, a gente tem um final feliz e um final triste, né? Dependendo dos personagens que a gente for olhar. A Rosa teve um final triste por conta das atitudes dela com o Cravo, e o Cravo teve um final feliz em outro lugar e longe dessa pessoa que para ele fazia mal, certo? Conto é isso, é uma história contada, nós já conseguimos ver todos os elementos da história, do conto, o enredo, o clímax ou complicação e o desfecho do conto. É basicamente isso, tudo bem, gente? Dúvida? Vocês podem me contactar, tudo bem? É isso, gente. Tchau, tchau.